Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje não estamos aqui apenas para falar de carro, nem do Volkswagen Taos. Hoje vamos falar de carros em geral e de segurança. Isso mesmo, porque o Latin NCAP baixou um novo protocolo no ano passado e fez com que muitos carros que foram batidos, avaliados nos crash tests, tivessem notas péssimas. Isso porque, nesse novo protocolo, também há outras medidas de segurança sendo correlacionadas aos automóveis. Isso fez com que carros como Fiat Cronos, Kia Sportage, Renault Duster e até o Hyundai HB20 zerassem no teste de colisão. Toyota Yaris, que também é vendido em toda a Sudamérica, tirou 1 estrela e o Peugeot 208 tirou 2 estrelas. De todos os carros avaliados, o único 5 estrelas está aqui, do seu lado e do meu. E eu vim até a fábrica da Anchieta da Volkswagen para descobrir como que esse carro tirou 5 estrelas e foi tão melhor do que os outros. Eu já tinha mais ou menos uma pista, porque no protocolo lá de 2016, a Volkswagen emplacou impressionantes 6 carros com 5 estrelas a partir da sua plataforma MQB e MQB A0, leia-se aí Polo, Virtus, Golf e Tiguan. Como que ela faz isso? Como que funciona esse laboratório? E por que esse carro tirou 5 estrelas? Eu conto depois da vinheta. Mas saiba, eles já fazem isso há 50 anos. E isso explica muita coisa. Vai! Mas antes de a gente começar a discutir aqui qual carro é mais seguro, vale fazer um pequeno apanhado de informações. Sim, enquanto a frota cresce, o número de acidentes também cresce. Mas, porque os carros estão mais seguros, o número de óbitos diminui gradativamente, ano a ano, conforme a frota vai sendo renovada. Só para você ter ideia, segundo o Ministério da Saúde, que é quem cuidava dessa parte de acidentes no Brasil até 2018, em 2010, foram 42.844 mortes em acidentes de trânsito, tanto com carro, quanto com moto, quanto com pedestres. Em 2018, esse número caiu para 32.695, ou uma redução de 23%. Contudo, porém, entretanto, quando esses números passaram para o Ministério da Infraestrutura, os números de mortes caíram ainda mais. Impressionante, né? Caiu para 23.859 mortes. E a partir daqui, a gente vai usar os números do Ministério da Infraestrutura para fazer um apanhado para você das diferenças entre 2018 e 2019. Em 2018, a frota total era de 100 milhões de automóveis e 30% disso não estava ativa. Ainda assim, foram 695 mil acidentes com 23.859 mortes, como eu te disse. Em 2019, a frota aumentou 4 milhões, foi para 104 milhões, e o número de acidentes aumentou 25% para 974 mil. Mas o número de mortes não cresceu na mesma proporção, foi para 24.477. Ou seja, os carros mais seguros, a velocidade reduzida, tanto na cidade quanto nas estradas, pode ter ajudado nesse número. Em 2020, aí não vale, né? Porque a pandemia tirou muita gente das ruas, mas em 2021 temos um número interessante. Com uma frota de 107 milhões de carros, são 796 mil acidentes no ano passado, com apenas 18.430 mortes. Ou seja, a taxa de mortalidade que em 2018 era de 3,70% por acidente, hoje caiu para 2,31%. Mas tem mais coisa envolvida nisso. Vou te mostrar ali dentro do carro. Algumas outras medidas já vinham sendo tomadas ao longo dos anos, como por exemplo, uma lei de 23 de setembro de 1997, bem antes desses números terem essa queda abrupta, que tornava em todo o território nacional obrigatório o uso desse aqui, ó, cinto de segurança. Ou você nunca ouviu um panfleto dizendo cinto de segurança salva vidas? Outra coisa importante aconteceu em 19 de junho de 2008, a Lei Seca. Pois é, qualquer traguinho que você desse, qualquer bebida que você colocasse na sua boca com um pouquinho de álcool, já faria com que você
perdesse a sua habilitação e respondesse processualmente. Em 1º de janeiro de 2014 começou a entrar em vigor a lei que obrigava todos os carros a saírem da fábrica com airbags e ABS. Sim, os airbags, aquelas bolsas de ar infláveis que não permitem com que você bata tórax, cabeça, boca, enfim, toda a parte superior do seu corpo no painel ou no volante e também para o passageiro. E os freios ABS, aqueles anti-travamento para em situações mais drásticas de chuva ou de uma frenagem mais emergencial, você não arraste o carro. É sabido em testes que se você trava os pneus do carro numa frenagem, essa frenagem pode durar até 20% a mais, o que certamente vai provocar um acidente. E em 1º de janeiro de 2020, todos os carros novos lançados a partir dali deveriam vir também com controle eletrônico de estabilidade, o ESP. Mais do que isso, em 2024, todos os carros terão que ter este componente, sendo lançados novos ou não. E todos os carros a partir de 1º de janeiro de 2020 também teriam que ter Isofix, isso mesmo, aquela trava para as cadeirinhas de crianças. E também os lembretes de alerta de que você não está usando o cinto de segurança, lá de 97. Mas o Taos tem mais do que isso. E eu vou te mostrar agora como é que isso funciona na prática. E além dessas obrigatoriedades e também dessa parte de que o Latin Handicap bate o carro para testar a rigidez torcional, a capacidade de deformação e como que os passageiros dentro do carro vão reagir. Por isso, carros com mais airbags tiram notas mais altas, carros com menos airbags e com menos capacidade de deformação e com menos capacidade de proteger os ocupantes tiram notas menores. Esse carro aqui se vale de uma plataforma bem moderna. O uso de aços de alta e ultra alta resistência, que são mais leves, com bom poder de deformação e também mais rígidos na hora dos impactos, especialmente nas partes mais sensíveis, que não devem deformar para proteger a célula de sobrevivência. Um fato que não dá para negar é que essa tecnologia toda faz com que o Taos aqui seja 169 quilos mais leve do que o seu principal concorrente, que é o Jeep Compass. Aqui são 1.420 quilos contra 1.589 quilos. Isso, os dois tendo mais ou menos o mesmo tamanho. Algumas medidas do Taos são ainda maiores do que você vai ver lá no Jeep Compass. Não estou dizendo que o concorrente do Taos seja mais inseguro por causa disso, mas se você for pensar num impacto a 100 km por hora, 169 quilos a mais vão fisicamente dar uma proporção maior no impacto do acidente. Isso também conta. Bom, falando dos números do Latin Handicap, aqui no Taos, motorista e passageiro tiveram uma proteção de 90%. E lá atrás, as crianças nas cadeirinhas, a proteção infantil, e os passageiros que vão atrás tiveram uma proteção de 89%. Mas não é só isso. Como eu disse, o Latin Handicap agora também valoriza as assistências à condução. E é isso que não falta aqui no Taos. Por exemplo, tem detecção de pedestre. Se aquela moça que está andando ali resolver atravessar, mesmo que não esteja com o pé no freio ou não esteja esperto, ele vai frear o carro. Especialmente se eu tiver abaixo dos 50 km por hora, que é o que mais ou menos acontece nas cidades, né? Você anda até 50 km por hora e os atropelamentos em grande parte passam por essa faixa aí de velocidade nessas condições. Isso também é muito interessante. Por quê? Porque, como a gente vai ver lá no laboratório de segurança veicular, que tem mais de 50 anos de desenvolvimento de técnicas para os carros feitos pela Volkswagen no Brasil serem menos agressivos em questão de acidente, também para o pedestre, aqui você tem um detector de pedestres que funciona abaixo dos 65 km por hora. E, segundo a própria Volkswagen, em seus testes nesse laboratório, nos conta que abaixo de 50 km por hora, que é como a gente anda rotineiramente na cidade, esses números ficam ainda melhores. E isso também fez com que ele tirasse uma ótima nota nesse novo quesito que agora é julgado pelo Latin Handicap. Agora deixa eu te mostrar uma outra coisa que a gente tem aqui. Vou encostar num lado. E a partir desse monte de sensores que o carro tem, ele vai me alertando sobre tráfego cruzado. Isso, eu dou uma ré aqui e alguém
que possa se aproximar, algum veículo que possa se aproximar, se aproximando, ele emite um alerta, ainda que eu não esteja vendo o carro diretamente pela câmera ou pelos retrovisores. É mais ou menos como alguém que prevê o futuro. É por isso que ele antecipa o que pode acontecer para você não sofrer um acidente. Outra tecnologia bem interessante que o Taos aqui tem é que ele imobiliza o carro após um acidente. Pois é, você sofreu um acidente, bateu na estrada, enfim, pegou um guarda-reio, assim que os airbags forem acionados e ele perceber que aquilo é realmente um acidente, ele vai imobilizar o carro, frear as rodas. Para quê? Para que o carro não volte para a pista, não volte para o local do acidente. E isso é muito importante. A gente vê bastante em automobilismo, né, em corridas de carro, que às vezes o pior do acidente não é nem a pancada que o piloto dá. É quando o carro volta para a pista e pode ser abalroado por outro carro. Isso é também válido na hora do Latin NCAP julgar as notas de segurança. No caso aqui do Taos, também teve uma ótima nota. E por fim, ele tem o ACC, o Active Cruise Control, que você pode acioná-lo e ele vai manter a distância do carro da frente em uma velocidade condizente com o que você quer. Obviamente, se o carro da frente tiver a 70 km por hora e você tiver colocado a velocidade prévia aqui de 80, ele vai se manter a 70 km por hora até você sair de trás dele. E também vai regular a distância que você está do carro à frente. Outra coisa bem legal é que se você estiver num ando e para ali com o ACC ligado, você pode seguir o tráfego e parar o carro. Se o tráfego à frente andar num período de até 3 segundos, ele continua a condução do ACC, senão ele desarma o sistema. E tem uma outra tecnologia que também passa a ser levada em conta a partir de agora nos testes do Latin NCAP, que visa também a sua segurança. Mas não é só de dia não, é de noite. Tá aqui, ó, faróis com iluminação IQ Light. Mais do que iluminarem melhor os seus caminhos, passando de um farol de LED comum, que dá mais ou menos 450 lumens, para 900 lumens, eles também são adaptativos em diversas situações. Em velocidades entre 10 e 35 km por hora, ele consegue deixar a luz bem mais próxima do carro. E assim que ultrapassa os 35 km por hora, começa a funcionar o farol baixo. Em velocidades acima de 110 km por hora, ele coloca a luz mais lá à frente para que você tenha um campo de visão ampliado. E se você colocar em farol alto, ele comuta automaticamente, percebendo se vem um carro na direção oposta, baixando o faixa de luz, ou se tem um carro na sua frente que pode ser ofuscado por ela. Pois é, meu caro amigo youtuber e espectador, não que você não conhecesse tudo isso que o Taos tem nas diversas reportagens que você já viu neste canalzinho de YouTube, mas agora está mais fresco na sua cabeça, não é mesmo? E por que ele tem tudo isso? Porque aqui no Brasil, mais precisamente nessa fábrica aqui da Anchieta, em São Bernardo do Campo, há um dos melhores e maiores laboratórios de segurança veicular que a Volkswagen possui no mundo. E é ele que nós vamos conhecer a partir de agora. Mas antes, eu vou contar uma historinha para você. Corria o ano de 1971 e a Volkswagen tinha que fazer algumas adaptações dos veículos que eram vendidos na Alemanha para rodarem aqui no Brasil, especialmente na parte estrutural. E como fazer isso sabendo que os carros continuavam seguros? Obviamente, fazendo crash tests. Então, a partir dali, lá na Volkswagen do Ipiranga, onde ela surgiu antes de vir para cá, nos anos 60, fez-se o Laboratório de Segurança Veicular. Os carros eram submetidos a crash tests no padrão europeu, mas com a estrutura adaptada aqui para o Brasil. Isso já virou uma referência para a época. Tanto que, no lançamento da Brasília, a Brasília já veio com um certificado de segurança diferente. Na linha Gol BX também aconteceu isso, e os carros da linha Fox, que não é o Fox que você conheceu, é a linha Volkswagen Paraty e Voyage, que eram vendidos nos Estados Unidos, onde lá, pela NHTSA, os padrões de segurança também eram mais rígidos. E esses carros que foram para lá não foram testados na Alemanha não, foram testados aqui, já em São Bernardo do Campo, para onde veio o laboratório em 1989.
A partir daí, esse laboratório se tornou o mais moderno da América Latina, com uma pista de mais de 100 metros para o carro correr automaticamente até encontrar barreiras deformáveis e não deformáveis para testar de uma vez por todas quais eram os reflexos dos acidentes nos passageiros. Através dele, a Volkswagen começou a obter notas boas em segurança, tanto na linha nacional quanto na linha que era adaptada da Europa para cá. Vide o primeiro Polo, o Volkswagen Fox, e, num período mais recente, as 5 estrelas que conseguiram Volkswagen Polo e Volkswagen Virtus com a plataforma MQB A0. Mas não imagine você que tudo começa com pancadas na lata, aço retorcido e um carro a menos no planeta. Toda essa engenharia, hoje em dia, começa num supercomputador. Quando lançaram o Volkswagen Virtus, a Volkswagen conseguia dividir o carro em 1.200.000 partes para saber qual que era o problema do impacto em cada uma das peças projetadas para o carro. Agora, com o Volkswagen Taos, ela consegue dividir o carro em 8 milhões de partes. Dá uma olhadinha em tudo que pode ser feito digitalmente para você ter um carro mais seguro na sua garagem. E é aqui, no laboratório digital da Volkswagen, onde a magia acontece. Os sistemas dão até 97% de precisão para os engenheiros saberem o que vai acontecer com o carro e com os passageiros, dependendo da colisão. Isso mesmo, pode simular uma colisão de frente, uma colisão de traseira, uma colisão lateral com barreira fixa deformável ou até com barreira indeformável. Na hora que o carro vai fisicamente bater, os resultados apenas são comparados e a eficiência é gigantesca. Além disso, a economia também, né? Afinal, não é barato bater um carro que custa mais de 200 mil reais, com bonecos lá dentro que também custam um dinheirão. E o primeiro passo da parte física que você tanto quer ver começa com os airbags. As bolsas de ar passam por momentos de muita tensão, com muito calor ou muito frio, temperaturas entre menos 40 e mais 100 graus Celsius, para ver se os componentes do painel vão aguentar essas temperaturas sem que as bolsas deflagrem. Eu estou aqui com o Paulo Morassi, que é gerente de engenharia veicular aqui da Volkswagen, que vai nos explicar por que a gente está na frente aqui dessas câmaras climáticas que vão tratar de um assunto muito sério para você e para o seu carro. Afinal, os airbags já faz um tempinho que são obrigatórios no carro, né, Paulo? Exato, João. A gente está dentro de um laboratório de deflagração de airbags, né? A gente vê aqui 2 câmaras climáticas. Essas câmaras climáticas, elas são utilizadas durante o desenvolvimento dos airbags, especificamente essas 2 airbags laterais e airbags de cortina. Para caber o carro inteiro, né? Exatamente. Nós posicionamos o carro completo e fazemos a deflagração. Durante o desenvolvimento do airbag, é importante você fazer as deflagrações de airbag considerando temperatura ambiente, mais altas temperaturas e baixas temperaturas. Como você sabe, o airbag ele trabalha com propelente, que na deflagração, na explosão dele, ele emite gases, esses gases inflam as bolsas, né? E o gás é muito suscetível à variação de temperatura, umidade, então por isso que durante o desenvolvimento a gente avalia em um grande range, né, desde baixas temperaturas até alta, de menos 35 até mais 90 graus. Porque esse propelente está lá dentro, quanto mais frio, menor vai ser a pressão, quanto mais calor, maior vai ser a pressão. Exatamente. Como esses airbags vão funcionar em várias partes do mundo, é importante passar por esse teste, né? Se a gente tem um acidente no norte do país ou no sul da Argentina, isso vai ser bastante relevante. Então a gente faz uma validação, uma calibração dele para esse grande range de temperatura. E quando os airbags são frontais, não precisa dessa câmara inteira? Não, não tem necessidade de colocar o veículo inteiro, né? A gente pode trabalhar com um dispositivo menor, com painel, no caso do airbag de motorista, com volante, então não teria necessidade de uma câmera tão grande assim, mas a importância do desenvolvimento ele é a mesma filosofia, né? Entendi. Então o Taos, que é um carro que tem 6 airbags, passou por aqui para poder tirar essas 5 estrelas que tirou no Latin NCAP. Exatamente, muitas horas de climatização e muitas deflagrações. Depois chegou a hora de alguém se passar por nós, né? Afinal, ninguém precisa realmente passar por um crash test para saber os danos que podem ser provocados
nos seres humanos. Apesar que na Europa, nos anos 50 e 60, alguns engenheiros muito malucos e obstinados, eles sim passavam pelo crash test para saber o que acontecia tanto com a parte óssea quanto com a parte interna de cada ser humano na hora de um acidente, até para saber quais medidas tomar. Ainda bem que hoje temos os dummies. Eles são bem tecnológicos, bem caros e parecem demais com as reações que a gente tem a bordo. Essa aqui é uma área que pouca gente tem acesso e muita gente tem curiosidade, Paulo. Pode contar tudo, viu? Do que é feito, quanto custa, quais os pesos, por que eles têm esse monte de buracos aqui numa suposta coluna cervical. Pode contar tudo pra gente aí e especialmente que eu fiquei abalado o preço. Legal, João. Aqui a gente tem, né, uma família de dummies, que são os bonecos antropométricos que a gente utiliza no crash test, né? Esses bonecos, eles são totalmente instrumentados, ou seja, eles têm uma série de sensores, né? Por exemplo, sensores de aceleração na cabeça, momento e força no pescoço, intrusão no tórax, que é uma região bem sensível por causa de órgãos vitais como coração, pulmões. A gente tem acelerações na pelvis, forças no fêmur, na tíbia, deslocamento de joelho. Então, ele chega a ter 64 canais de medição, sensores, né? Justamente para que a gente possa interpretar realmente o que um ser humano receberia numa situação de forças, de acelerações, né? O que o corpo humano sentiria numa situação de acidente. E dependendo da força aplicada, você sabe se vai causar uma concussão, um trauma mortal ou vai quebrar uma perna. Exatamente, João. A gente tem dados da medicina, né, que a gente faz esse comparativo. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, uma aceleração na cabeça acima de 80 G, provavelmente a pessoa, ou com certeza a pessoa teria um acidente, uma lesão fatal. Se a gente tem um nível de força da ordem de 8 kN no fêmur, a gente entende que vai ter uma fratura. Então, comparando com esses dados, a gente consegue ir aprimorando durante o desenvolvimento do veículo para que numa situação de um acidente as pessoas, né, os consumidores, as pessoas dentro do veículo elas estejam realmente seguras. Olha, para quem não viu, ó, aqui um monte de fios aqui para conectar. E do que eles são feitos aqui? Que parece meio uma borracha, um polímero, o que é? Exatamente. Aqui o dummy ele utiliza materiais, né, de alta tecnologia, com o intuito de trazer muita biofidelidade, ou seja, realmente ser muito representativo com relação ao corpo humano, tanto na questão de pele, digamos assim, que é um polímero, né, quanto nas articulações e também nas resistências na parte estrutural dele também. Certo, e os pesos variados, né, desde bebê, exatamente, mulher grávida, criança. Exatamente, a gente tem desde dummy feminino, né, que é um dummy que a gente chama de 5%. A gente tem dummies que seria também para estatura média, dummies maiores aqui, né, mas também crianças, como você mencionou. A gente trabalha com um range de 1 ano e meio, 3 anos, 6 anos e 10, com o objetivo de considerar durante o desenvolvimento do veículo todos os biotipos que os nossos clientes possam ter, né, e todos dentro do carro numa situação dessa estejam seguros. E quanto custa cada um? Conta pra gente. É caro, é caro. Ele pode variar, né, um dummy, dependendo da aplicação, dependendo da finalidade, ele pode variar de R$1 milhão a R$1 milhão. Então ele varia bastante, mas ele é bem caro. E tem fábrica no Brasil disso ou são todos importados? Todos importados. Todos importados, legal. E dura mais ou menos quanto tempo um dummy? Ele fica tomando pancada na vida? Durante quanto tempo ele aguenta? E se dá pra trocar uma parte diferente, assim? Só deu uma saturação aqui no braço, dá para trocar só o braço? Via de regra, a cada 5 impactos nós precisamos calibrar o dummy completamente. Os sensores, né? Exatamente, todos os sensores, mas as partes móveis também. Então existe toda uma calibração do dummy completo, para garantir a precisão dele, a repetibilidade. Mas eventualmente, se houver algum dano no dummy, também é possível fazer uma troca de peça, né? Uma articulação que rompeu alguma coisa numa situação assim, é possível também fazer uma substituição. A gente tem um hospital de dummies aqui, onde a gente faz as calibrações, isso é possível.
Isso faz com que o dummy tenha realmente uma longa vida útil, porque a gente está falando de um equipamento de alto valor agregado, né? Exato, e ele parece ser bem resistente mesmo. Aliás, aqui do lado a gente tem também uma máquina que simula com força G o impacto, né? E é o dummy que sofre aqui também. Vamos lá ver como ele ficou. Perfeito. É bem aqui que eu queria chegar mesmo. Aqui, na verdade, é um simulador, como a gente disse, de força G. E aqui você já começa a entender qual vai ser o impacto que o dummy vai sofrer e, obviamente, vai salvar a vida de algumas pessoas. Exatamente, João. Aqui a gente está dentro do laboratório de sled test. A gente tem uma fase virtual de desenvolvimento, onde a gente faz todas as simulações digitais por computadores e depois a gente vem para uma segunda fase, que é uma fase de validação. E é aí que entra esse dispositivo de alta tecnologia nos auxiliando aí no desenvolvimento, né? Esse equipamento, ele simula as acelerações que um carro sofreria durante o impacto. A gente consegue reproduzir isso através dessa máquina e a gente consegue fazer todos os desenvolvimentos relacionados a componentes e sistemas de retenção, como cintos de segurança, airbags frontais, ancoragens de bancos, coluna de direção e assim por diante. Então, esse equipamento, nesse caso aqui, a gente consegue fazer todas essas validações, essas calibrações. Isso faz com que a gente acelere o processo de desenvolvimento, porque eu não preciso ficar batendo carros. Isso daqui eu consigo ter uma repetibilidade bem melhor e rápida, né? Eu consigo acelerar bastante esse processo. Na verdade, é um carrinho que está em cima de um trilho, ele tem um compressor ali que dá essa força, consegue puxar o carro, simulando tanto pancadas traseiras quanto dianteiras, é isso? Exatamente. A gente utiliza para simulações de impacto frontal, traseiro e até lateral. Seria possível. É uma bela economia, né? Porque os carros que batem são 0 km, né? Exatamente. Aqui a gente utiliza somente os componentes que estão em desenvolvimento, não há necessidade de utilizar um veículo completo, né? E se você reparar, a carroceria ela é totalmente reforçada, o que faz com que a gente possa utilizar mais de uma vez. Legal, legal. E por que pinta o dummy com uma pintura de carnaval? Isso daí é para uma visualização rápida do engenheiro após o teste, né? Porque a gente consegue identificar aonde foi o contato do rosto do boneco, né, com o airbag. Você consegue ver aqui a marca, né, de que ele funcionou adequadamente e teve o contato no centro do airbag de motorista. E ali ficou bem claro, porque o airbag também é feito para ter esse impacto no centro, né? Exatamente. E além de os dummies estarem preparados para tudo isso, o pessoal da Engenharia de Segurança Veicular também projeta o carro para caso você dê o azar de encontrar um pedestre no seu caminho. Pode perceber que os carros são todos feitos nesse formato meio de cunha, meio para baixo, para que quando você seja abarroado ou o pedestre seja abarroado pelo carro, ele não seja sugado para baixo e sim vá para cima. Mas tem mais tecnologias também, como o espaço entre o capô e o motor e o quanto que isso aqui pode afundar numa reprodução bem fiel do que são os membros e a cabeça dos seres humanos. É sempre bom lembrar que a partir de outubro do ano passado, essas assistências autônomas como frenagem de emergência, como no caso que você viu aqui, até para pedestres, também valem pontos no Latin NCAP, né? Exato. E o Paulo vai mostrar pra gente agora como que isso tudo funciona de uma maneira autônoma também para a engenharia. Legal, João. Aqui, como você sabe, o Taos ele está equipado com esse sistema de frenagem autônoma de emergência para pedestres, né? As velocidades aqui consideradas seriam até 60 km por hora. O que a gente tem aqui são equipamentos que nos auxiliam, né, dentro da engenharia de desenvolvimento, nos auxiliam no desenvolvimento desses dispositivos. Então nós temos aqui robôs, né, que a gente entende robô de volante, robô de pedal. A gente tem uma interface homem-máquina, que é onde a gente faz todo o setup da trajetória para que os robôs possam atuar, né? A gente tem sistemas de aquisição de dados, onde a gente está monitorando diversos aspectos, como você pode ver, desde informações do radar, né, e informações de GPS. Nós temos centrais de GPS aqui, nós temos uma série de antenas no carro
que comunicam com outro GPS central, fazendo com que a precisão do GPS caia de 2 metros para 2 centímetros, e isso faz com que a gente possa atuar com robôs totalmente autônomos durante o desenvolvimento, mantendo a segurança das pessoas que estão envolvidas, né? Legal, legal. O que ele fala dessa precisão é aquela coisa quando você vai mandar sua localização atual lá no WhatsApp e aparece lá, precisão 6 metros. Aqui Exato. tem que ser 6 centímetros, né? Exato, e para isso a gente precisa trabalhar com uma central adicional de GPS, uma base fixa, que ela está contactando, fazendo uma triangulação com quase 18 satélites em algumas situações, justamente para que a gente consiga diminuir essa precisão para 2 centímetros. Exatamente, porque 10 centímetros, por exemplo, pode resultar num acidente mais grave, né? Exatamente. E antes de chegar no ápice do momento de um crash test, que é o veículo batendo, a gente já passou pelos dummies, que dão uma visão geral de como que o ser humano vai se comportar numa batida de automóvel. E aqui na Volkswagen a gente tem partes específicas para testar como que seria, por exemplo, um atropelamento de um pedestre, certo? Claro. Aqui a gente está dentro do laboratório de proteção aos pedestres, né? Essa é a máquina que a gente utiliza para fazer os lançamentos, simulando uma condição de atropelamento na frente do veículo, né? Então aqui a gente tem alguns dispositivos que simulam a cabeça, né? Essa é uma cabeça de adulto com aproximadamente, você vê que é pesada, aproximadamente 4,5 kg. Esses cabos aí são dos sensores que nós temos, sensores de aceleração que a gente tem dentro da cabeça. Para entender a pancada. Exatamente, para saber qual que é a intensidade e se isso pode trazer uma lesão séria ou até fatal numa situação de atropelamento. A gente tem cabeças de criança, né, com uma massa de aproximadamente 3,5 kg, e aqui um dispositivo que simula uma perna, né, um dispositivo de aproximadamente 13 kg, e que você tem a parte que simula uma perna, essa parte simulando fêmur, joelho e tíbia, né? Tudo isso daqui também sensorizado, justamente para a gente poder fazer essa comparação com dados da medicina, né, de biofidelidade da perna e saber qual foi o nível de lesão numa situação de atropelamento. Então esse aqui lança uma perna de frente com um para-choque. Exatamente. Você vê tanto quanto ele poderia deformar mais ou menos, ou quanto que embaixo desse para-choque, dependendo da pancada, pode ter algo contundente para uma perna, para uma cabeça de adulto ou de criança. Exatamente. Esse requisito é um requisito que ele será, essa questão de proteção aos pedestres, ele será lei no Brasil a partir de 2025, mas já está dentro de outros programas, como o programa Rota 2030 e NCAP, né? Então, assim, nós temos bastante cuidado durante o desenvolvimento do veículo para evitar que a frente do veículo ela seja agressiva ao ser humano numa situação de atropelamento. Tem que jogar, né, para para cima, não engolir, né? Exatamente. Então toda a frente do veículo, o design e o sistema de para-choque, por exemplo, ele tem zonas de absorção de energia, ele tem espumas, né, justamente para absorver energia no impacto na perna. A região do capô também, ela é bem estudada e bem trabalhada em termos de rigidez, justamente por uma situação de impacto de cabeça, para que o capô tenha uma deformação elástica e até plástica, mas nunca permitindo que essa deformação seja grande a ponto de tocar alguma parte rígida do motor, que isso faria com que a lesão pudesse ser bem mais grave. Não ser tão contundente, né? Exatamente. Durante o desenvolvimento do veículo existe esse alinhamento do time de engenharia com o time de design para buscar esse equilíbrio. E agora chegou a hora de ver como esses dummies de mais de $1 milhão, essa plataforma desenvolvida em conjunto com o mundo inteiro, vai se comportar ao bater numa barreira deformável a 64 km por hora. Você pode achar isso pouco, mas isso abrange mais de 90% dos acidentes que acontecem em estradas ou em cidades aqui no Brasil. Geralmente, na hora do acidente, a velocidade não está muito superior a isso. Dá uma olhada como é que o tal se saiu. Bom, Morassi, então é aqui que tudo termina, na verdade é aqui que tudo continua, né? Porque o desenvolvimento nunca para. Mas essa aqui é uma daquelas barreiras que a gente vê que o carro abalroa na pancada. Eu queria saber alguns detalhes, como é que esse carro percorre essa pista de 110 metros, quanto custa uma barreira dessa e quais tipos de testes que dá para fazer
nesse espaço que você tem aqui no Centro de Segurança Veicular da Volks? Ok, João. A gente tem aqui uma barreira deformável, né? Aqui a gente já realizou um teste. Essa barreira deformável, ela simula a frente de um outro veículo, né? Ela tem diferentes rigidez, né? Rigidez simulando o para-choque nessa parte, né? De baixo, a região de motor, né? A frente de um outro veículo médio. E aqui, esse teste especificamente, ele tem um offset de 40%. Ele pega só 40% da frente do veículo, simulando uma batida numa via de mão única. Era uma pancada seca, Exatamente. Tentou tirar, mas não conseguiu. Porque no reflexo, né, estatisticamente, as pessoas têm reflexo de tirar, mas não conseguem tirar a frente do veículo todo. Então, essa é uma, digamos assim, uma configuração que a gente consegue simular em veículo, inclusive essa característica, inclusive, utilizamos até para homologar o veículo aqui no Brasil, em impacto frontal. Mas aqui, essa barreira aqui, indeformável, ela é modular, isso dá bastante flexibilidade para a gente para estudar outros tipos de acidentes dentro do laboratório. A gente pode tirar essa barreira móvel, esse dispositivo, pode fixar aqui um poste, por exemplo. Legal. Podemos simular uma traseira de caminhão, que é um outro tipo de acidente recorrente muito perigoso. A gente pode tirar todo esse dispositivo e simular uma pancada num muro e assim por diante. O objetivo é fazer diversas configurações dentro do laboratório, em ambiente controlado, mas que se aproxime cada vez mais da situação de campo, né, que são muito variadas, em termos de velocidade e em termos de configurações. Certo. Qual que é a velocidade que o veículo tem que atingir a barreira para a legislação brasileira? Legislação brasileira, considerando esse tipo de barreira, 56 km por hora. Né? Se a gente pensar em Latin Cap, a velocidade é um pouco maior, a 64 km por hora. E o impacto traseiro? Traseiro, por legislação brasileira, 35 km por hora, que é onde a gente avalia ali vazamento de combustível, todo o sistema de tanque de combustível. Legal, legal. E o que fez o Taos tirar 5 estrelas no Latin NCAP, além de todas essas partes que a gente já percorreu aí? Na sua opinião, sabendo desses novos parâmetros, o que trouxe o Taos a ficar no topo dessa cadeia de segurança? Legal. Eu acho que é a primeira alta tecnologia do Taos, em termos tanto de assistência ao motorista, quanto a parte de rigidez estrutural da carroceria, utilizando aços de alta resistência, baseados na plataforma MQB, né, que já é super reconhecida, né, a sua tecnologia em segurança, em crash test. E acho que também um bom equilíbrio quando a gente considera, digamos, 4 pilares aí importantes da segurança veicular, que é a proteção ao ocupante adulto, a proteção ao ocupante criança, a parte de proteção aos pedestres também e essa parte de segurança ativa, ou seja, uma parte de segurança passiva, que é quando a gente não consegue evitar o acidente, e a outra parte que são tecnologias que ajudam a evitar o acidente ou pelo menos mitigar, dependendo da situação. Assim como no design, na segurança também, cada pedacinho do carro tem algum propósito, algum sentido de tornar você, sua família e a sociedade mais seguras. É verdade. Com 50 anos de experiência, eu não esperava ver nada diferente do que eu vi aí no laboratório da Volkswagen. E os carros que saem daí, que tiram 5 estrelas, tanto pela capacidade de deformação, por quanto protege os passageiros e também pelas assistências ao volante, deixam o mundo mais seguro. Os números provam isso. Você viu no começo do vídeo que eu contei, de a cada 100 acidentes, 3 saíam com mortes em 2018. Em 2021, isso mudou para 2%. Então, nesse meio tempo, os carros mais seguros podem ter salvado uma vida. Se salvou uma vida, salvou o mundo, porque poderia ser a minha ou a sua. E com esta bomba... Eita, a polícia dele. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos. Aliás, por lá eu vou colocar também um post sobre tudo que a gente viu e fez hoje e vou te perguntar o quanto você considera seguro o seu carro e o quanto você dá de importância para a segurança veicular na hora de comprar um carro.
Para dúvidas mais profundas, parcerias e doações, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Agora eu vou embora em segurança. Tchau! Rodar tanto na cidade quanto na estrada e na hora que você se acidentar de novo, não tá bom isso não, peraí. Tá muito macabro. Eu tinha um negócio, devia ter notado. Por isso, na hora de escolher um carro, procure sempre o mais seguro possível. É a única dica que eu te dou. Não. Você faz, né? Tomar no cu.